25 de dezembro de 1989, Târgoviște, Romênia. Rajadas de fuzis são disparadas. Em segundos, 2 corpos caem no chão coberto de neve. É o fim de um regime e o começo de um país em ruínas tentando respirar. Elena Ceausescu, a mulher mais temida e odiada da Romênia, morreu gritando, envolta em ódio e negação. Vocês são vermes, eu sou a mãe da nação. Mas o que levou essa mulher ao paredão, sem apelação, sem misericórdia? Fique até o fim e entenda os crimes que transformaram Helena em símbolo de um horror que o povo jurou nunca mais aceitar. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A ascensão da Mãe da Pátria. Origens e trajetória. Para entender a brutalidade de sua morte, precisamos primeiro compreender quem foi, de fato, Helena Ceausescu. Não o mito cuidadosamente esculpido pela propaganda do regime, mas a mulher real por trás da fachada oficial, com todas as suas contradições, fragilidades e, acima de tudo, ambições desmedidas. Nascida em 1916, na pequena vila de Petreste, ao sul da Romênia, Helena Petrescu veio ao mundo no seio de uma família camponesa numerosa, humilde e profundamente conservadora. Era a terceira de 6 filhos, criada num ambiente em que o trabalho árduo no campo era mais valorizado do que qualquer tipo de educação. Como muitas meninas da zona rural romena no início do século XX, ela cresceu longe dos livros, da escola e de qualquer perspectiva de ascensão social. Até os 14 anos, era completamente analfabeta. Um fato que mais tarde se tornaria um segredo incômodo escondido sob camadas de mentiras e diplomas forjados. Mesmo sem estudo, Helena demonstrava desde cedo uma ambição fora do comum. Enquanto suas irmãs se conformavam com os papéis tradicionais de esposa e mãe, ela sonhava com algo diferente. Mudou-se para Bucareste ainda jovem, em busca de oportunidades, e começou a trabalhar como operária em uma fábrica de tecidos. Foi nessa época, no final dos anos 1930, que ela se aproximou dos círculos comunistas clandestinos, num momento em que o Partido Comunista Romeno era considerado ilegal e vivia na sombra da repressão. Foi nesse cenário tenso e clandestino que, em 1939, Helena conheceu Nicolae Ceausescu, um jovem militante de apenas 16 anos, 7 anos mais novo que ela. Ele era inexperiente, impulsivo, mas profundamente fiel à causa. Ela, por sua vez, via nele uma oportunidade, não apenas de amor, mas de projeção política. O relacionamento entre os dois ultrapassava os laços afetivos. Era uma aliança de poder, forjada na ideologia, na ambição e na convicção de que o futuro da Romênia lhes pertencia. Quando se casaram em 1947, no mesmo ano em que a monarquia romena foi abolida e a República Popular da Romênia foi oficialmente instaurada, o casal já representava algo muito maior do que uma simples união conjugal. Eram 2 figuras emergentes dentro de um partido que, com o apoio direto de Moscou, reconfigurava completamente o país. A partir dali, a ascensão de ambos seria meteórica, mas cuidadosamente orquestrada, passo a passo, com Helena sempre posicionando-se como peça-chave nos bastidores. Nas décadas seguintes, enquanto Nicolae galgava postos cada vez mais altos dentro do partido, até se tornar presidente em 1974, Helena não se limitava ao papel de esposa. Ao contrário, ela construía seu próprio império político, pavimentando um caminho de influência e autoridade. Não por talento técnico, nem por formação acadêmica, que ela nunca teve, mas por meio da manipulação, do medo e de um culto à personalidade que beirava o delírio coletivo. A propaganda oficial romena não poupava elogios. Helena era exaltada como uma cientista genial, uma pensadora respeitada internacionalmente, a mãe da nação que cuidava dos filhos da pátria com doçura e sabedoria. Fotos suas eram exibidas ao lado das de Nicolae em todas as repartições públicas, e sua imagem era entalhada em selos, monumentos e murais. Ganhava prêmios internacionais em congressos científicos, mesmo sem jamais ter escrito uma tese ou conduzido uma pesquisa legítima. O mais chocante é que, por trás dessa fachada de erudição, havia uma mulher com sérias limitações intelectuais. Helena mal sabia escrever com clareza. Seus discursos eram lidos por assessores, suas falas ensaiadas, suas entrevistas estrangeiras controladas palavra por palavra. Mesmo assim, foi nomeada chefe do Instituto Nacional de Pesquisa Química,
recebeu títulos honorários de dezenas de universidades e ocupou cargos em academias de ciência romenas e estrangeiras. Tudo cuidadosamente fabricado e sustentado à base de medo e bajulação. Quem ousasse contestar sua autoridade, revelar sua ignorância ou se recusar a aplaudir o teatro farsesco era sumariamente punido. Professores foram demitidos, cientistas silenciados, jornalistas presos. Helena não tolerava críticas e usava seu poder para esmagar qualquer voz dissonante. Uma mulher temida. A verdade é que, por trás dos bastidores, Helena era temida tanto quanto, e segundo muitos, até mais do que, Nicolai. Em uma estrutura de poder marcada pela rigidez e pelo medo, ela não era apenas uma consorte silenciosa. Pelo contrário, sua presença era dominante, sua influência era absoluta. Helena decidia, em última instância, o destino de ministros, embaixadores, líderes do partido e generais do exército. Seu gabinete informal funcionava como uma verdadeira corte de julgamento, e bastava um gesto, uma expressão de desaprovação para que carreiras fossem destruídas e pessoas desaparecessem da cena pública. Ela mantinha um controle obsessivo sobre todos ao seu redor. Espiava aliados, vigiava adversários, alimentava desconfianças e orquestrava expurgos silenciosos. A própria cúpula do Partido Comunista temia sua fúria. Relatos de ex-integrantes do governo revelam que, em reuniões de alto escalão, sua palavra muitas vezes se sobrepunha à do próprio Nicolai, que ao longo dos anos pareceu cada vez mais submisso à vontade da esposa. Quando ela falava, todos se calavam. Quando ela se irritava, todos tremiam. Seu temperamento era descrito como imprevisível, cruel e profundamente vingativo. Não havia espaço para erros, nem para hesitação. Helena não governava apenas ao lado do marido, governava através dele. Sua influência era tamanha que, em diversos momentos, era difícil discernir onde terminava a figura do chefe de Estado e onde começava o domínio da camarada doutora. A Romênia afundava sob uma das ditaduras mais rígidas, isoladas e paranoicas do bloco soviético. Enquanto Nicolai discursava nas praças, Helena articulava nos bastidores, e suas decisões moldavam o cotidiano de um povo inteiro. A escassez de alimentos, os apagões constantes, o frio nas casas, o medo de falar em público, tudo isso era produto de uma estrutura de controle em que ela desempenhava papel central. A repressão aos dissidentes, a censura total, os expurgos e a vigilância onipresente da Securitate foram, em grande parte, conduzidos sob seu olhar atento e implacável. Mas a pergunta persiste: como uma mulher que nasceu como uma camponesa analfabeta em uma vila esquecida do interior da Romênia conseguiu ascender até se tornar a rainha vermelha de um estado totalitário? Como ela, e não apenas Nicolai, se transformou em uma das figuras mais detestadas da história moderna da Romênia? A resposta para isso é mais sombria, mais violenta e mais sangrenta do que qualquer um poderia imaginar. Reinado de terror, nomeações e problemas na economia. Em 1980, Helena Ceausescu foi elevada ao cargo de primeira vice-primeira-ministra da Romênia, mas esse título pomposo era apenas uma formalidade. Na prática, Helena já exercia um poder que ultrapassava de longe qualquer função burocrática. Ela não apenas aconselhava Nicolai, ela governava ao lado dele, como uma verdadeira co-ditadora, e fazia isso com mãos firmes, enquanto o país mergulhava num pesadelo cada vez mais profundo. Nenhuma grande decisão era tomada sem sua autorização. Ela supervisionava diretamente pastas-chave como educação, juventude e assuntos da mulher. Escolas, universidades, creches e instituições sociais funcionavam sob sua vigilância. Professores, cientistas e intelectuais viviam sob ameaça constante. Bastava desviar da linha ideológica imposta para ser silenciado, demitido ou até preso. Helena moldava a juventude romena como quem esculpe uma estátua, só que com o cinzel do autoritarismo e o martelo da repressão. E havia ainda o teatro da vaidade. Embora nunca tenha terminado sequer o ensino médio, Helena exigia ser tratada como uma luminar da ciência. Todos, de trabalhadores humildes a embaixadores estrangeiros, eram obrigados a chamá-la de camarada doutora engenheira Helena Ceausescu. Ganhou doutorados forjados em química, concedidos por universidades que obedeciam cegamente às ordens do regime. Cada título falso era mais um tijolo no pedestal de sua arrogância sem limites. Mas por trás do discurso técnico e das cerimônias oficiais escondia-se uma tragédia nacional. A década de 1980 marcou o colapso econômico da Romênia.
Helena foi cúmplice ativa das ambições desvairadas de Nicolai, apoiando o plano insano de quitar toda a dívida externa do país à força. A solução? Exportar quase tudo que se produzia: comida, matéria-prima, bens industriais, deixando a população à míngua. O impacto foi devastador. Enquanto produtos romenos enchiam os supermercados do exterior, o povo passava fome. Carne se tornou um privilégio inalcançável. Leite, pão e óleo eram racionados com cupons semanais, muitas vezes insuficientes até para uma criança. A eletricidade era cortada por horas todos os dias. O aquecimento foi drasticamente reduzido, mesmo sob os invernos brutais dos Cárpatos. No meio desse sofrimento generalizado, Helena e Nicolai viviam como monarcas. Acumulavam riquezas em contas secretas na Suíça, voavam em jatos particulares, erguiam palácios suntuosos e colecionavam obras de arte e joias caríssimas. Anos depois, um romeno desabafaria: "Meus filhos choravam de fome todas as noites, e enquanto isso, Helena comprava colares de diamantes. Ela não era humana, era um monstro travestido de mãe da pátria." Crueldade desmedida. Mas a crueldade de Helena Ceausescu não se limitava à destruição econômica da Romênia. Ela também estava por trás das engrenagens mais obscuras e repressivas do regime, e o fazia com zelo quase sádico. Era a mente que orientava os bastidores da repressão, muitas vezes com mais autoridade do que o próprio marido. Seu alcance estendia-se até os porões da Securitate, a temida polícia secreta romena, uma das mais eficazes e brutais de todo o bloco comunista. Sob sua supervisão, a Securitate não era apenas um aparato de vigilância, era um sistema de terror institucionalizado. Seus agentes estavam infiltrados em todos os ambientes da vida civil: repartições públicas, fábricas, universidades, hospitais e, sobretudo, nas casas. O medo se alojava nos gestos mais simples: uma frase mal colocada, uma piada sobre o governo, um desabafo em voz baixa. Tudo podia ser suficiente para uma denúncia. O inimigo podia estar dentro da própria família: filhos doutrinados a delatar os próprios pais, maridos que temiam suas esposas. Ninguém estava a salvo. Prisões sem acusação formal, interrogatórios com tortura psicológica e física, desaparecimentos noturnos, tudo era autorizado e muitas vezes incentivado por Helena. Paralelamente, ela cultivava em torno de si um culto à personalidade grotesco, patético e doentio. Em dezenas de cidades, surgiam estátuas suas em poses altivas, quase sempre acompanhadas pelas de Nicolai. Retratos adornavam escolas, hospitais e fábricas, como se sua imagem tivesse um poder redentor. Nas salas de aula, crianças eram ensinadas a recitar poesias que exaltavam sua inteligência, sua beleza revolucionária e seu papel como mãe do povo romeno. Professores que hesitassem em aplicar a doutrina corriam o risco de demissão sumária ou coisa pior. Poetas do regime publicavam louvores forçados que a comparavam à Virgem Maria, enquanto os jornais estatais estampavam suas visitas públicas como eventos messiânicos. A realidade, no entanto, era grotescamente oposta à imagem fabricada. Entre 1977 e 1989, Helena tornou-se a principal defensora e arquiteta da chamada sistematização rural, um plano de engenharia social que pretendia apagar a história do país em nome do progresso socialista. Sob esse projeto, mais de 7.000 vilarejos históricos estavam condenados à extinção. Igrejas ortodoxas com séculos de história foram dinamizadas, cemitérios foram profanados, casas tradicionais foram substituídas por blocos de concreto idênticos e frios, construídos às pressas e sem infraestrutura mínima. Famílias inteiras que por gerações viveram no mesmo pedaço de terra foram arrancadas à força e levadas para complexos habitacionais distantes, despersonalizados. Para muitos era como arrancar a alma do país pela raiz. E enquanto a Romênia ruía, Helena sorria nas cerimônias de inauguração, posando para as câmeras como uma visionária, mas o mais aterrador ainda estava por vir. Décadas mais tarde, após a queda do regime, documentos confidenciais e testemunhos vieram à tona, revelando o lado mais sombrio de sua atuação no governo. A autorização de experimentos médicos clandestinos realizados em presidiários políticos e crianças órfãs. Jovens internados em instituições estatais, sem voz nem família, foram usados como cobaias humanas para testes de vacinas e drogas experimentais, muitas sem qualquer tipo de protocolo ético ou acompanhamento profissional. Centenas adoeceram.
Muitos morreram em silêncio, sem registro, como se jamais tivessem existido. Quando confrontada com os relatos, segundo ex-integrantes do regime, Helena teria reagido com frieza gélida. São inúteis, parasitas do Estado, estão prestando um serviço ao povo. Com o passar dos anos, o ódio da população por Helena Ceausescu tornou-se algo mais profundo do que simples rejeição política. Era visceral, intenso, incontrolável. Era um rancor coletivo que atravessava todas as camadas sociais, das elites intelectuais aos camponeses que sobreviviam com pão racionado. Em murmúrios e olhares trocados nos corredores, mães a amaldiçoavam. Trabalhadores, operários e soldados sonhavam com o dia em que ela responderia por cada gesto de desumanidade. Para muitos, ela não era a primeira-dama. Era uma entidade demoníaca, uma bruxa implacável que enfeitiçara a Romênia com promessas vazias e um regime de horror. E então, em dezembro de 1989, algo finalmente rompeu o silêncio. O medo que por décadas havia anestesiado o povo romeno começou a ceder lugar à revolta. Antes de falarmos sobre a Revolução de 1989 e dos bastidores da execução de Helena Ceausescu, que tal apoiar nosso trabalho? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos históricos que não podem ser esquecidos. Se você se interessa por temas como o de hoje, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Assim, você apoia o canal e ajuda a manter viva a memória dos capítulos mais sombrios e reveladores da história mundial. Agora sim, vamos seguir com o julgamento que durou apenas alguns minutos, mas carregava décadas de ódio, a queda e a execução, o início do fim. Dezembro de 1989. O que começou como um sussurro rebelde nas ruas de Timișoara logo se transformou num grito ensurdecedor de liberdade. A cidade, antes sufocada pela repressão, se ergueu com coragem. O estopim? A tentativa de prender o pastor protestante Laszlo Tőkés, acusado pelo regime de incitar o ódio. Em vez de se calarem, centenas de fiéis e moradores formaram uma corrente humana ao redor de sua casa. A repressão veio com violência, mas já era tarde. O povo havia perdido o medo. Em questão de dias, a revolta virou uma onda avassaladora. As ruas da Romênia, marcadas por décadas de miséria, silêncio e espionagem, explodiram em manifestações que misturavam desespero e fúria acumulada. Nas paredes, rabiscos desafiavam o regime. Jos Ceausescu. Abaixo Ceausescu. Uma frase que até pouco tempo poderia condenar alguém à prisão ou à morte. A máquina do partido, antes infalível, começava a enferrujar diante da pressão popular. Tropas foram enviadas para conter os protestos, mas muitos soldados se recusaram a atirar. A lealdade à figura do ditador rachava por dentro, e a rachadura logo virou colapso. No dia 21 de dezembro, Nicolae Ceausescu ainda tentava manter as aparências. Convocou um comício monumental na Praça da República em Bucareste, esperando repetir os espetáculos de adoração forçada que marcavam seu poder. Câmeras estatais foram posicionadas, bandeiras erguidas e os funcionários públicos foram obrigados a comparecer em massa sob ameaça de represálias. Helena estava ao seu lado, de casaco escuro e expressão de falsa confiança, acenando com ares de realeza vermelha. Mas algo saiu do script. Quando Ceausescu começou a discursar, seu tom habitual, robótico, impositivo, foi interrompido por um som inédito, vaias. Primeiro isoladas, depois acompanhadas por assobios e gritos de protesto. A multidão, até então contida, finalmente havia rompido o medo. O velho ditador congelou. Tentou silenciar a multidão com as mãos. Helena murmurava ao seu lado, perplexa. O microfone falhava. A transmissão oficial foi abruptamente cortada. Mas o feitiço havia sido quebrado, e a revolução ganhara um rosto. No dia seguinte, 22 de dezembro, diante da escalada dos protestos, Ceausescu percebeu que não havia mais controle. Tentou buscar apoio entre os generais, mas já não havia unanimidade. Fugiram às pressas para o telhado do Comitê Central, onde um helicóptero os aguardava. A cena, registrada por testemunhas e por câmeras esparsas, beirava o surreal. O casal, símbolo máximo de um regime implacável, fugindo às escondidas como dois ladrões apavorados. O piloto Vasily Malutsan, responsável pelo transporte, descreveu o momento com espanto. Helena tremia, mal conseguia respirar. Seus olhos arregalados pareciam não entender o que estava acontecendo. Apertava o braço de Nicolae com força. Ela não era mais a mulher altiva do comitê.
Parecia uma idosa frágil, consumida pelo pânico. O helicóptero pousou em Snagov, mas ali a fuga estagnou. O espaço aéreo estava fechado, as comunicações falharam e as ordens contraditórias os deixaram à deriva. Malutsan, temendo ser acusado de traição, os abandonou. A partir dali, os Ceausescu passaram a viver uma agonia terrestre, escondidos em vilarejos, tentando usar nomes falsos, batendo de porta em busca de abrigo. Ninguém os queria. Onde antes se curvavam, agora se fechavam as portas. Foram capturados horas depois, por uma patrulha local em Botene. 2 policiais anônimos, surpresos por reconhecerem os rostos amedrontados do casal mais temido do país. Sujos, abatidos, desorientados, vestindo roupas civis, eram irreconhecíveis. Helena, que um dia ordenara o destino de generais e ministros, agora chorava em silêncio, sem saber para onde seria levada. Levados ao quartel de Targoviste, foram mantidos em celas improvisadas, vigiados de perto, mas ainda com um mínimo de dignidade preservada. A tensão no local era palpável. Circulavam rumores de que tropas ainda fiéis ao regime marchavam em direção ao quartel, tentando resgatar o casal. O tempo se tornara inimigo. Assim, em 25 de dezembro de 1989, o novo governo provisório decidiu agir com rapidez. Um tribunal militar de exceção foi montado às pressas no próprio quartel. Não haveria recurso, não haveria apelação. Era uma execução política, mas também simbólica, o fim literal e definitivo do regime mais paranoico do leste europeu. O advogado Nicolae Teodorescu teve apenas 10 minutos para falar com os réus. Sua única sugestão, que alegassem insanidade para evitar o fuzilamento. Mas Helena reagiu com a fúria de quem se recusava a aceitar o fim. Loucos! Nós salvamos essa nação. Vocês são os traidores, ingratos, malditos. Até o último instante, ela se via como mártir, não como criminosa. Enclausurada num delírio de glória, recusava-se a entender que o povo havia acordado e que agora pedia sangue. Não o de inocentes, mas o dela e de Nicolae. O julgamento durou menos de 1 hora. A sentença era inevitável. A execução, iminente. E enquanto o frio cortava o céu de Natal, 2 tiros aguardavam para encerrar a história do casal que ousou transformar um país inteiro em uma prisão. Execução de Helena e Nicolae. As acusações foram lidas de forma seca, direta, quase burocrática, mas o peso de cada palavra esmagava os 2 acusados com uma força que nenhuma cela jamais poderia conter. Genocídio, mais de 60 mil mortos, resultado das ordens diretas de repressão, da fome programada, das execuções sumárias e das torturas sistemáticas. Colapso econômico deliberado. Uma Romênia reduzida a filas intermináveis por pão, hospitais sem remédios, casas sem aquecimento, enquanto os Ceausescu viviam em palácios dourados entre cristais e porcelanas. Enriquecimento ilícito, mais de $1 bilhão desviados, contas secretas, cofres abarrotados, luxos incompatíveis com a miséria da população. Um império pessoal construído sobre os escombros do país. Crimes contra a humanidade, campos de trabalho forçado, prisões abarrotadas de dissidentes, crianças abandonadas em orfanatos estatais tratados como depósitos humanos, e as ordens diretas para atirar contra civis. A prova mais recente, a mais gritante, ainda fresca no luto do povo. Dezenas de jovens mortos nas ruas de Bucareste nas semanas anteriores ao Natal de 1989. Helena perdeu o controle. Gritava, com voz aguda e cortante: "Mentiras! Tudo mentira! Demos nossas vidas pela Romênia!" Mas ninguém acreditava mais, nem mesmo os soldados que a vigiavam com os dedos tensos no gatilho. Nicolae, ao lado, já parecia um homem quebrado. Murmurava coisas desconexas, balbuciava que estavam sendo traídos, que tudo era uma conspiração urdida pelos soviéticos para destruir o sonho socialista romeno. Sua apatia contrastava com a fúria descontrolada da esposa. Nenhum dos 2 pediu perdão. Nenhum demonstrou arrependimento. Nenhum derramou uma única lágrima pelas vítimas que ordenaram matar. O tribunal os enxergava não como um casal, mas como o símbolo vivo de um regime que sufocou um país por décadas. Menos de 1 hora após o início do julgamento sumário, a sentença foi lida com frieza cirúrgica. Pena de morte, execução imediata, fuzilamento. Helena surtou. "Vocês não têm esse direito, eu sou a mãe da nação", berrou, tentando se libertar dos soldados que já a cercavam. Mas naquele pátio militar gelado, cercado por muros cinzentos e câmeras rudimentares, suas palavras se perderam no ar.
Não havia mais aplausos, nem bajuladores, nem reverências forçadas, só desprezo e silêncio. Ela resistiu até o último segundo. Lutou para não ser vendada. Queria olhar nos olhos de quem ia matá-la, não por bravura, mas por desprezo, como se até o momento final quisesse afirmar que ela era superior, invencível, além do bem e do mal. Recusou-se a ficar em silêncio. Gritava, amaldiçoava os soldados, chamava-os de traidores, xingava o novo governo, cuspia no solo. Nicolai, alheio à realidade, abraçou a esposa com as mãos trêmulas e começou a entoar em voz trêmula os primeiros versos do hino comunista da Romênia, num transe delirante de fidelidade cega. Vermes, traidores, vocês vão se arrepender, eu sou imortal. Foram as últimas palavras de Helena, cuspidas com ódio e fanatismo, enquanto olhava diretamente para o pelotão que se posicionava a poucos metros de distância. Às 14h50, no dia 25 de dezembro de 1989, o comando foi dado. O pelotão de fuzilamento era composto por 8 paraquedistas, escolhidos entre dezenas de voluntários. Todos queriam apertar o gatilho, todos queriam ser o instrumento do fim. A rajada foi fulminante. Os fuzis dispararam em modo automático. O barulho foi ensurdecedor, seco, violento. A saraivada de tiros foi tão intensa que as câmeras que registravam a execução mal conseguiram capturar os segundos finais. Foram 120 projéteis em poucos segundos. Os corpos tombaram ao mesmo tempo, mas o de Helena foi especialmente dilacerado. Fragmentos de sangue e tecido respingaram na parede do quartel. A execução foi televisionada. O vídeo, transmitido em rede nacional no dia seguinte, chocou o mundo. Mas para muitos romenos foi um ato de justiça bruta, uma catarse coletiva após décadas de silêncio e medo. Um símbolo, o terror havia morrido. Literalmente. Reflexão. Voltamos à pergunta que deu origem ao vídeo. Afinal, por que Helena Ceaușescu foi morta daquela forma? Sumária, brutal, como um animal encurralado no fundo de um beco sem saída? Podemos dizer que existiram 3 razões fundamentais que sustentam essa resposta. 3 pilares que juntos explicam não apenas sua morte, mas o ódio visceral que a cercava nos seus últimos minutos de vida. 1. O medo. O novo governo, formado às pressas no rastro do colapso do regime comunista, estava mergulhado no caos. Em cada esquina, temia-se que soldados leais ao ditador ainda estivessem prontos para reagir. Rumores de resgates circulavam entre oficiais e a falta de controle sobre as forças armadas criava um clima de tensão insuportável. Um julgamento público prolongado seria um risco estratégico, poderia virar palco de discursos inflamados ou despertar reações violentas. A solução foi clara e direta: eliminá-los o mais rápido possível. A execução sumária, realizada apenas horas após a captura, foi tanto uma medida de contenção quanto uma resposta desesperada a um país à beira de uma guerra civil. 2. A vingança popular. A população romena havia sido esmagada por décadas de opressão. Não era apenas a miséria, era o controle total da vida cotidiana. A vigilância constante da Securitate, as prisões arbitrárias, os desaparecimentos, os interrogatórios, a fome, o frio, a luz cortada nas casas, enquanto o palácio presidencial brilhava em mármore e luxo. O povo não queria tribunais, queria justiça imediata, queria ver a queda dos déspotas, e não no papel, mas no concreto, no chão, no sangue. A fúria coletiva clamava por um fim que fosse tão violento quanto as décadas que o antecederam. 3. A desumanização completa. Helena Ceaușescu já não era vista como uma pessoa. Para os romenos, ela era um espectro cruel que pairava sobre o país. Sua arrogância, sua ambição desenfreada, sua postura altiva mesmo diante da ruína nacional, tudo contribuiu para transformá-la em algo além de um símbolo político. Ela se tornou o rosto do desprezo, recusou o arrependimento até o fim, gritou insultos, recusou-se a encarar as próprias vítimas, agarrou-se ao poder mesmo quando tudo já havia desmoronado. Para muitos, ela representava a frieza de um regime que havia perdido completamente a alma. A execução de Helena Ceaușescu não foi apenas um ato de punição. Foi, acima de tudo, um ritual de purgação coletiva. Um exorcismo nacional encenado diante das câmeras, como se a pólvora e o sangue pudessem enterrar também os fantasmas da ditadura. Era o fim de uma era, e o início incerto de uma nova, marcada não pela celebração, mas pela catarse. Hoje, décadas depois, historiadores, juristas e analistas ainda debatem: foi justiça ou foi vingança?
Foi uma resposta legítima a um regime monstruoso ou apenas mais uma barbárie disfarçada de redenção? Mas, para quem viveu o frio das casas sem aquecimento, o silêncio imposto pela censura, o medo constante das escutas e das batidas na porta durante a madrugada, a morte dos Ceausescu foi mais do que necessária. Foi o fim de um pesadelo. Foi o primeiro sopro de liberdade. Helena Ceausescu morreu como viveu, envolta em arrogância, cega pelo poder, odiada por milhões e incapaz de enxergar o mal que plantou em solo romeno. Sua morte foi brutal porque sua vida foi brutal. O povo não esqueceu que, por décadas, ela tratou uma nação inteira como gado. E, no fim, os papéis se inverteram. Os caçadores viraram caça e a história selou sua sentença. O que você achou do conteúdo de hoje? Já conhecia os acontecimentos que levaram Helena e Nicolae Ceausescu à execução? Concorda com o desfecho? Compartilhe sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, não deixe de conferir se está inscrito no canal, com o sininho das notificações ativado. E claro, deixe seu gostei para apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui. No card que está aparecendo agora, tem outro vídeo que você vai achar fascinante.